Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário em que você nos assiste. Estamos aqui hoje para falar do microconto de Alciene Ribeiro Leite. Acaba de sair esse pequeno, grande livro, Mínimos, com microcontos da Alciene. Mínimos, na verdade, é um livro que decorre deste outro livro aqui, Mínimos e Brevíssimos, em que a parte Mínimos é da Alciene, e no Brevíssimos eu tive a felicidade de estar dividindo o livro com ela. Agora sai a segunda edição da parte da Alciene, Mínimos, e eu quero falar um pouco sobre esse livro. Alciene chegou ao microconto já no auge, no ponto alto da sua trajetória de escritora. Uma escritora amadurecida, com dezenas de anos de escrita literária constante, escrevendo contos, escrevendo novelas, escrevendo romances, escrevendo livros para crianças e livros para jovens. Então, uma escritora que tem também livros com poemas. Então, assim, é uma escritora que percorre os diversos gêneros, que vem percorrendo os diversos gêneros, desde que estreou na literatura em 1978, com um livro de contos, Eu Choro do Palhaço, que recebeu o prêmio de melhor livro de contos do ano pela Seção de São Paulo da União Brasileira dos Escritores, a UBSP. Então, assim, o Alciene já chegou com um livro de contos premiados. Também foi recebeu menção honrosa no Prêmio Cidade de Belo Horizonte para o seu romance de estreia, que é um romance cujo título é Nos Beirais da Memória. Recebeu indicação de leitura por parte da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil para alguns de seus livros voltados para crianças e jovens. Tem também uma vertente de escrita espiritualista, com diversos romances. Então, assim, é uma escritora incansável, uma escritora que trabalha cotidianamente, que enfrenta a luta mais vã, como diria o Drummond, que é a luta com as palavras, e ela enfrenta a luta com as palavras todos os dias. E já ali, na volta dos anos 2018, por aí, a Alciene começou a surgir com alguns contos de pequena extensão. Não que ela já não tivesse esses contos antes. Há um conto, por exemplo, que está agora e foi publicado no suplemento literário do Minas Gerais, e consta agora no livro Mulher Explícita, cujo título é Núpcias, que é um conto muito curto, né? Quase que um microconto assim, avant la lettre, antes da época, né? Como que a Alciene estivesse indicando, no mesmo passo em que o Dalton Trevisan pediu, e eu tenho aqui do Dalton Trevisan, neste livro aqui, 20 contos menores, a definição dele de que ele quer ser o último dos escritores menores. E aí ele faz uma brincadeira de que há sempre uma tendência de considerar que os autores começam pelo conto, vão para a novela e seguem para o romance, né? E aí ele diz, se referindo a si na terceira pessoa, seu caminho será do conto para o soneto, para o haikai, ou seja, um caminho da miniaturizar a escrita literária. Então, o Dalton Trevisan tem isso como
paradigma do seu processo de escrita literária. A Alciene continua, tem novos livros de contos dela anunciados, tem romance também anunciado, né? Ela está refazendo as suas novelas, né? Ela que é incansável, meticulosa, que fica lapidando e reescrevendo seus textos incansavelmente, está agora reescrevendo as suas novelas. Então, assim, a Alciene não tem este propósito do Dalton Trevisan de fazer esse caminho cada vez para a miniaturização maior da escrita literária, mas ela tem também este processo. E ali, no final dos anos 2010, começaram a surgir esses microcontos da Alciene. Então, a Alciene aí publicou, né, como eu disse, o Mínimos, ali em 2020, né, depois participou do Micros BH em 2021, e, por fim, sai agora somente o volume Mínimos, a segunda edição, pelo selo de literatura da Pangeia Editorial, as edições Dionísios, e é um livro muito interessante. É um livro dividido em várias partes. Ele se apresenta com uma foto da autora, né, ao pé do ouvido, e aí é um texto meio de apresentação, meio biográfico, meio de agradecimento, né, e depois vem a primeira sessão do livro, Palavra. Né? Palavra é uma sessão automicrocontística, metamicrocontística, mais especificamente, é uma sessão em que ela trata de um diálogo intertextual poderoso com as escritas, com a escrita literária, com a escrita do microconto. O primeiro microconto, o microconto que abre o livro, portanto, é A Monterroso. Monterroso, Augusto Monterroso, é o autor do microconto mais conhecido da história da literatura, aquele do dicionário. Quando acordou, ele ainda estava lá. Né? Então, o livro, o microconto A Monterroso, quando acordou, o dinossauro o espreitava. De que loca você saiu, animal erectus? Pronto, o dinossauro conversou com a pessoa que acordava. É uma releitura do conto do Monterroso. Né? E assim, ao longo desta parte, vão surgindo outros contos que, na sua intertextualidade e no seu contexto intrínseco, trata da criação literária, da criação microcontística. Né? Um deles, por exemplo, Leitor Pulsante. No microconto sugerido, lateja entre linhas e desafia o leitor a substantivá-lo. É a participação do leitor. Já não temos mais o leitor, sempre parte ativa na leitura literária. Aqui é mais do que parte ativa, é um leitor que pulsa junto com a escrita do próprio microconto. Assim, Alciene define o papel do leitor na leitura do microconto, um papel em que o leitor é convidado, o leitor é chamado a completar os significados, a preencher as elipses, a verificar na profundidade construída com as menções intertextuais, com a retomada antropofágica que o autor faz de questões literárias, de questões culturais, de menções e alusões às mais diversas, que multiplicam os significados. O microconto é sempre o encontro de muitas histórias, e essas muitas histórias, numa única frase, e meia dúzia de frases, naquelas poucas linhas, definem um conjunto de elementos que é uma visão do mundo, que é uma visão da construção literária, que é uma visão, que é uma cosmovisão daquilo que é a trajetória do homem no planeta Terra, desde que ele saiu das cavernas pré-históricas, desde que ele desceu das árvores nas savanas. Né?
Um outro conto que dialoga com Monterroso, e que dialoga tristemente com esse nosso tempo de guerra que pode nos levar à extinção da humanidade. Era atômica. Saiu do banho e nada mais havia. Aquele mesmo movimento do Monterroso, aquele mesmo movimento de se ver diante do mundo, do planeta, de sair do sonho, no caso, aqui sair do banho, e aí não há nada mais no mundo. O homem está só, está nu, ainda que esteja de banho tomado, nada mais há em torno dele, porque a humanidade se foi, o planeta se foi, destruímos a tudo. É para refletirmos, e há uma parte deste livro, Mínimos da Alciene, só sobre questões dessa angustiante questão climática do nosso tempo. Então, assim, há uma dúzia de contos numa parte em que ela trata somente dessa questão desse momento histórico nosso, muito triste, em que caminhamos por desavenças enlouquecidas entre seres que deveriam talvez estar num hospício com os Napoleões de hospício, né? E a Alciene reflete sobre isso nos seus microcontos. Um outro microconto de reflexão metapoética. Verdade madrasta. Cada ruga tem uma história. É como se Alciene nos dissesse que o microconto, todo ele é um microconto de uma dor. Trata de uma cicatriz, trata de uma marca fincada indelevelmente nos nossos corações. E essas marcas que o microcontista, e no caso a Alciene, desvela para o leitor, são marcas que o leitor incorpora na sua trajetória existencial. Esse é o papel da literatura. A literatura nos dá, a cada conto, a cada romance, a cada novela, a cada poema e a cada microconto, uma visão completa do mundo, a visão completa de uma única existência. Quem lê ganha para si as existências plasmadas por palavras no papel, na construção de cada grande autor, e como estamos vendo, Alciene é uma autora que pode e que deve ser inserida entre os grandes da nossa literatura. A parte seguinte, proscênio. Então, tivemos a parte inicial, palavra, agora é proscênio, e proscênio inicia nesse livro Mínimos da Alciene com um microconto, se lá a primeira parte foi a Monterroso, aqui se refere a Shakespeare, shakespeariana, este é o título do microconto. Um diálogo, uma fala e um outro turno de fala em resposta. Ser ou não ser, eis a questão. Claro, o verso célebre que está lá no Hamlet de Shakespeare. E aí a resposta: você decide. Uai! Então, é o nosso mineiro, Dalciene, que nasceu nas Minas Gerais, nasceu no Triângulo Mineiro, na cidade de Ituiutaba, aqui dialogando com um dos versos mais célebres, uma parte de um verso, na verdade, de Shakespeare. Né? E se é ou se deixa de ser, é uma decisão de cada um de nós. Uai! Né? Assim é Alciene. E aí ela vai para uma outra parte, chamada Tragicomédia, vai para uma outra parte, que chama Eros, Afrodite. Então, o livro vai se dividindo assim, em partes que remetem a termos ligados à arte teatral, né? Como se o livro da Alciene, o Mínimos, fosse
o drama humano se desenvolvendo sobre os nossos olhos, numa constante reflexão que vai até o âmago da tragédia, o âmago da criação teatral. Não por acaso, a parte seguinte se chama drama, na outra, e aí temos alguns alguns microcontos que tratam da questão do amor, se chama Romeu e Julieta, né? Esse Romeu e Julieta, os últimos microcontos dessa parte são sensacionais. Começa com a lua de mel, segue com as bodas de prata, prossegue com bodas de rubi, chega a bodas de ouro, e o relacionamento conjugal vai se degradando. Na lua de mel, aquele amor, e depois, a cada nova etapa, uma nova circunstância, tudo isso marcado por pequenos bilhetes da amada ao homem, né? E mostrando o distanciamento crescente, a desilusão crescente da relação conjugal, essa triste situação, né, de pessoas que permanecem juntos por conta de um amor que já se extinguiu e que ainda assim eles não conseguem se desligar um do outro. A parte seguinte, pano barra luz, ou seja, é como se fosse aqui, nesse momento do livro, a abertura para abertura não, o encerramento, baixou o pano, e aí se faz a luz no teatro, e aí quando se faz a luz no teatro, o primeiro microconto é funérea. Chegou chorando, ficou sorrindo, partiu gemendo. É esse o microconto. Funérea. Chegou chorando, ficou sorrindo, partiu gemendo. É um resumo da trajetória do homem, da trajetória da mulher na face da terra. Quando nasce, chora, passa o tempo sorrindo para os acontecimentos da vida, meio abobado até, né? E aqui lembrando Shakespeare novamente, né? O que é a vida, se não fúria e som, tal, que foi retomado pelo William Faulkner, né? E aí, desta vida assistida abobadamente com esse sorriso, parte gemendo, ou seja, morre na agonia em que há, nesta agonia, o expiro, final, né? Bom, e aí segue com outros contos, muitos dos outros microcontos, né? Tratando da questão da morte, da questão da finitude, da questão do fim, né? Então, assim, leio aqui, por exemplo, Materialista 1. Morreu de novo para provar sua teoria do nada. Uma ironia profunda, com as correntes filosóficas do niilismo, as correntes filosóficas da negação. Então, isso está aqui também nesses microcontos do oceano. Claro, aqui não se trata de fazer uma análise dos microcontos, de aprofundar nisso, é uma apresentação, quase como uma resenha. E aí eu chego ao final do livro, desse Mínimos, da Alciene, e o último microconto é Lápide. Aqui jaz a rendição aos escrúpulos. Aqui jaz a rendição aos escrúpulos. Isso é uma lápide, é o final de uma vida, é o final do livro. Né? E deixemos isso como uma reflexão para este momento, convidando-os para conhecerem o Mínimos, da Alciene, que faz parte da coleção Micromínimos, e estou apresentando aqui este livro porque essa coleção Micromínimos
é da minha organização, sou eu que apresentei o projeto à editora, a editora aprovou o projeto, estamos publicando alguns livros, né, e eu tive a oportunidade de organizar este livro com o CN. Aliás, devo agradecer a grandeza e o carinho da Alciene, porque assim, eu falei, você está aí com os microcontos, vamos fazer um livro. A Alciene falou assim, sim, vamos fazer esse livro, mas eu tenho uma condição. Eu, então vamos lá, qual que é a condição? Eu já estava organizando o Mulher Explícita dela, o livro de contos, fiz o pós-fácil, né? Ela falou assim, não, dessa vez eu não quero pós-fácil, não quero nada escrito, eu quero que você publique junto comigo os seus microcontos, porque eu sei que você os tem. E, na verdade, eu os tinha, mas eu sempre vou adiando a publicação das minhas coisas, e aí a Alciene me pegou pelo laço e fizemos o Mínimos e Brevíssimos, e agora a editora Pangeia faz o Mínimos isolado, a segunda edição. Tem uma promessa do Brevíssimos para o ano que vem, enfim, vamos dialogar sobre isso, mas está aqui o Mínimos, a segunda edição, com alguma retificação com relação à edição original do Mínimos e Brevíssimos, um belo livro, né, da Alciene. Nesta segunda edição, olha, eu gosto muito desses livros nesse formato de bolsa, a gente pega na mão, assim, parece que o livro se integra a gente assim sinestesicamente, ele se entrega inteiramente para a leitura, é fácil para carregar, fácil para ler, né? E então assim, eu tive o prazer de fazer esta coleção, de trabalhar com essa coleção, propor essa coleção Micromínimos, e tem outros lançamentos previstos para breve, e é por isso que eu aqui estou apresentando Mínimos, Elciene Ribeiro Leite. Está lá no site da Pangeia, na loja da Pangeia, com uma apresentação do livro também no blog da editora Pangeia. Então, editorapangeia.com.br/shop para a loja, /blog para o blog, ou entrando e navegando ali, tem muitas outras coisas, muitos outros livros, livros dessa coleção, livros da Alciene, livros meus, livros de vários outros autores. Fica o convite. Conheça o Mínimos, vale a pena. Obrigado, até a nossa próxima resenha.